Fui criado ali. A primeira coisa que eu quis na minha vida foi ter uma casa. E eu consegui comprar uma casa quando eu vim para São Paulo, mas antes eu precisava comprar outra coisa. O quê? O primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida, que a minha geração foi a primeira que ganhou dinheiro com música e tal. Ao invés de comprar uma casa, eu comprei um avião. O quê? Eu sou aviador. Eu entrei para a Força Aérea com 15 anos de idade, para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. E eu sou aviador, sou comandante de 8 equipamentos diferentes e tudo. Nossa, Rony. Então, minha paixão é aviação e automobilismo. Eu fui corredor de automóvel junto com o Emerson, que é como se fosse meu irmão. Então, comprei um avião. Morava num apartamentozinho pequenininho, de 2 quartos, mas meio Já aqui em São acanhado, Paulo? já aqui em São Paulo. Mas antes de chegar nesse apartamento, porque a minha família quase me pendurou de cabeça para baixo. Por quê? Foi o seguinte, meu pai estava trabalhando em Londres como ministro plenipotenciário. Ele trazia todos os discos dos Beatles, eu era louco, varado pelos Beatles. Porque o pessoal que vem aqui fala que não era tão... Ninguém tinha os discos, não era assim. Não, porque tinha que vir a prensa de lá, vinha de navio e tal. O Sérgio dos Mutantes também, Sim. assim, eram algumas pessoas que traziam e todo mundo se... Essa banda eu lancei. Sim. E lancei na minha casa. É mesmo? A Ritinha é minha amada, minha querida amiga. Na época que era os Bruxos ainda? Antes, quando era Os Seis. Ah, é? É. Nossa. Foi assim. Aí, nessa época, então meu pai, deixa eu voltar. Tá. Ainda estou no Rio. Meu pai traz... Quantos anos você tava? Eu estava com 21. Tá. Meu pai chega e traz para mim os discos dos Beatles e eu fiz amizade com o Brazilian Beatles, que era uma banda cover de Beatles. Você fechava os olhos. Igual? Igual. É claro, ficaram meus amigos, naturalmente. Então, a gente copiava o disco em fita de rolo, ensaiava. Eu ensaiava com eles também. E um dia eu fui assistir o show deles no Beco das Garrafas, lá no Little Club. Beco das Garrafas, onde nasceu Bossa Nova, aquela coisa. Bom, tô lá. Aqui tá o Rony aí na primeira fila, gargarejo, que antigamente tinha o que chamavam de mingau. Aqui é... Como é que é? Como? Vespertino, não sei. Lá é... O que é mais cedo? Não, é... Enfim. Balada quando é mais... Você está ligado, né? Bom, enfim. Matinê. Matinê, né? Então era assim, começava às 2 da tarde, a gente chegava da praia um pouco mais cedo, comia uma coisinha e ia pra lá. Ia das 2 da tarde até as 8 da noite. Aliás, isso nunca aconteceu. Nunca. Acabou antes das 10. Ah, é? 11, Banda de garagem, direto, todo mundo, rock and roll. E de repente chega um dos componentes da banda e diz: aqui tá o Rony, o pai dele é embaixador em Londres, não sei o que e tal. Traz os discos pra gente e tal. Ele ensaia com a gente, ele canta muito bem. Eu digo, vai me chamar. E eu comecei a tremer e fui embora. Peraí, mas até então você não cantava, nada. Cantava com eles, ensaiava. Mas nada... Nada profissional. Fui saindo. Como só tinha amigo lá, me pegaram e me jogaram no palco, Vilela. Jogaram. Eu caí de 4 no palco. Literalmente? Literalmente de 4. Aquela bagunça. Levantei e eu cantei uma música chamada You've Got to Hide Your Love Away, do filme Help. Ninguém sabia o que era. Nem Help, nem... Imagina se ia saber que música era essa. Aí me aplaudiram, eu me senti um astro. Você gostou daquilo? Gostei. E era um palco dessa altura, assim, mais ou menos, descia a escadinha. Sei. Quem estava lá embaixo era um jovem diretor de gravadora, chamado João Araújo, que ficou mais conhecido como o pai do Cazuza. E João chegou e disse: e aí, menino, vamos fazer um disco? Eu disse: você enlouqueceu? Como assim? Como assim? Eu falei: como assim? E ele disse: olha... eu queria fazer uma experiência com você. Eu digo: não, minha família me enforca de cabeça para baixo aqui na Avenida Atlântica. O que eles esperavam de você? Eles tinham... Eu estava na aeronáutica. Eles me fizeram sair da aeronáutica. Eu era cadete. Era o... Pô, as menininhas, aquela Exato, coisa, imagina. Né? Uniforme. Bom, enfim. Me obrigaram a sair para estudar economia. Putz. Porque eles queriam que eu fosse o sucessor do negócio deles. Entendi. Bom, saí. Imagina, ainda mais para música, então. Bom, trabalhava lá, inclusive, com eles, né? Trabalhei com a família. Me deram até um título lá, diretor adjunto. Você sabe o que é isso? Não. Nada. Diretor adjunto. Enfim. E fiquei lá no negócio da família e tal, aquela coisa, e fui assistir esse show. Aí o João disse... Essa proposta. O João disse para mim:
Você acha que vão? Fulano, filho de Beltrano, que é primo de Cicrano? Ele disse, como assim? Você conhece? Claro, conheço. O Rio tem 10 famílias. Todas se conhecem. Era todo mundo... Era uma coisa, um frequenta a casa do um, outro a casa do outro. As famílias antigas todas se conhecem. Ah, é? Bom, eu disse, eu não vou fazer isso não, João, pelo amor de Deus. Ele disse, olha, faz o seguinte, você foi alfabetizado em inglês, grava uma música em inglês e outra em português. Pra gente ver como fica, vamos fazer uma experiência. Eu achei que ele ia fazer um disco para ninguém ouvir. Só para teste. Para teste. Eu chamei uma banda de amigos meus, os Santos. Os Loucos Santos. pelos Ventures, aquela alavanca e tal. Fomos pro estúdio, gravamos em 4 canais. O que vocês gravaram? Gravamos uma versão de um disco que meu pai tinha acabado de trazer, que era o Rubber Soul, a música chamava-se Girl. Ah, você gravou em inglês mesmo? Não. Ou em português? Meu bem! Foi o meu primeiro hit. Mas quem que fez a versão fui eu. É mesmo? Então eu gravei Meu Bem, que... E do outro lado? You've Got to Hide Your Love Away. Ah, a música que você tinha cantado. A experiência que ele queria fazer comigo. Eu achei que o Girl você tinha gravado em português e inglês, então foram Não. 2 músicas diferentes. Foram. Tá. E, bom, enfim, E aí? tô voltando... Mas você não avisou nada pros seus pais, nada? Deus me livre. Deus me livre. Um dia eu tô voltando, que eu trabalhava com eles, e tinha um cliente nosso, era um negócio de mercado de capitais. Tinha um cliente nosso, que já tinha muita idade, e que era apaixonado, foi apaixonado pela minha avó paterna. E minha avó casou com meu avô. E ele cismou que eu era o neto que ele podia ter tido. Não fazia negócios com ninguém, era nosso maior cliente. Nossa. Mas bravo, o cara pesado em investimentos. Bom, quando ele ia renovar, porque eu tinha um carro, que era o sonho da minha vida. Meu pai me deu o carro no dia do meu aniversário, eu tive febre emocional. Qual era? Um MG TD. Pô, coloca na tela aí pra mim. MG TD. Quero ver como que é esse carro. É um carro esporte inglês. É? Que cor? Bom, era vermelho estofado de branco. Nossa. Bom, e aí, tudo bem. Nesse dia, meu pai me deu o carro e disse, ó, tá aqui, ó, comprar geladeira é fácil. O difícil é manter cheia. Eu trabalhava com a família e ganhava salário mínimo, diretor adjunto. Ia de lotação para a cidade e se eu não ficasse na porta da saída, minha sala era do lado da sala do presidente. O presidente era meu tio e meu padrinho. Sabe? Meu avô já tinha morrido e tal, meu pai, sei lá, estava no trabalho dele. Eu ficava ali do lado. Se o meu tio, meu Dindo, chamado de Dindo, não saísse ali, eu estava rachado. Ia comer um PF ali embaixo na Travessa do Paço, porque a sede do nosso negócio, a holding, era na Rua da Quitanda, número 30. Bom, e ali eu ia... Que memória, hein, Rony? Pois é. Imagina, tem jingles da época, Sério? eu sei todos. Eu gravava aquelas coisas. Bom, então, almoçava ali com o meu tio, sempre comia muito bem. Mas quando ia o meu cliente, o seu Antônio... Ele ia lá. Ia lá, verba de representação, gasolina pro meu carro, tudo lindo. Terno, arrumado, todo bonito. É, o seu Antônio. Me dava uma verba de representação que ele nunca deixou que eu pagasse um almoço para ele. Pelo contrário, eu era o neto dele. Sei. Bom, nesse dia fizemos o negócio, ele renovou. Depois de renovado, eu fui embora para casa. Meu carrinho e tal. E com o meu carro, não fui de lotação. E meu carro, que carro esporte naquela época, era muito difícil ter rádio. Não tinha rádio? É muito difícil, era muito rádio. Os carros de esporte mesmo. É mesmo? Para valer, eu tinha rádio. Você achou foto, Lenny? Ah, é esse? Esse aí, ó, meu carrinho aí, ó. Tá pro pessoal também? Oh, que lindo esse! Cara, que lindo! Que cor que era? O meu era vermelho estofado de branco. Esse aí esse é o lugares só? Esse é o British Racing Green. São são dois lugares. Mas é um banco inteiriço assim? Cabia uma pessoa no meio? Não, separado com câmbio no meio. Caramba, e Esse estofado meu carrinho, branco. olha E esse. conversível? Conversível, esse é o conversível, só tinha conversível. Olha que lindo isso. Olha que coisa mais linda. Fizeram até o IP Laffer quando venceu o design dele. Né? Foi em cima dele. Ué. Cara, que lindo. Esse era meu carrinho. Bom, eu lambia esse carro, mas não podia... Você imaginou? Vilela, você Encerava ele. Encerava, e com uma bonitinha, você acha que eu ia dizer... Que é para 2 pessoas só. Será que você me ajuda na gasolina? Não, né? Podia fazer isso. Então, o carro ficava na garagem, era um terror. Às vezes eu conseguia um pouquinho mais e tal, para dar uma banda lá em Copacabana e tal. Virava o quarteirão e voltava para economizar. Enfim, lógico. Bom, nesse dia deixei o seu Antônio, tanque cheio, estou indo, passei o primeiro túnel. Sei.
Copacabana. Quando eu vou passar o segundo, eu ouvia sempre uma rádio chamada Rádio Tamoio, AM. Todos os meus amigos ouviam. A Rádio Tamoio tinha um programa que começava às 5h30. Mas seu carro tinha, então, som? Tinha rádio. Ah, tá. Eu tinha rádio. Ah, mas sem toca-fita? Não, só rádio. Só rádio. Só rádio. Tá. Bom, e aí, como eram os carros antigos, né? Sei. Ele não era tão antigo assim, mas aí eu passando pela rua, liguei o rádio, na Rádio Tamoio AM, só trazia novidades de rock and roll, inglês, Tinha americano. FM nessa época? Não. É só AM. AM. E aí? Disco Estrelinha, o disco que começa a brilhar. Eu, Póprio, cantando. Ele falou teu nome? Era eu cantando, era a música que o João gravou comigo. Sem avisar! Sem Ele avisar. jogou na rádio. Rapaz, Ai, minha perna cara. começou a tremer, não conseguia dirigir. Encostei no meio-fio, né? O guia. Sei. Encostei lá, eu tremia, Vilela, de emoção. Foi uma das maiores emoções da minha vida. Ah, O passou que você sentiu? Ah, tudo que você puder imaginar. É indescritível, essa é indescritível. Mas isso. foi na tua cabeça também um pouco de medo por causa dos seus pais ou não passou isso na sua cabeça? Não, na época não Na passou hora nada. não, só felicidade. Ainda achando que aquilo ali era uma experiência. Sei. Bom, cheguei em casa, liguei para todos os meus amigos. Aê, você viu? Ninguém ouviu. E eles ouviam todo dia. Quem foi que ouviu? Quem? A matriarca da família. Não sei por quê, que ela ouviu essa rádio. Naquela hora. Nossa, reunião de família. Onde foi que nós erramos? O quê? Criamos uma cobra para nos picar. Vai jogar o nome da nossa família na lama. Nossa. Foi neste nível. O pessoal da faculdade virou as costas para mim porque eu não estava fazendo música engajada. Eu tinha que fazer música com mensagem social. Porque nós éramos da esquerda francesa. Só tomávamos Dom Perignon. Entendi. Ou da esquerda escocesa. Só uísque 12 anos. Entendi. Nas coberturas de Ipanema. Tudo bem, mas viraram as costas. Guitarra elétrica. Que isso, É, né? música de gringo, música inglesa, cabeludo. Americanizada, né? E aí eu fiquei. Tinha esse preconceito, então? Tinha. Não, teve passeata aqui em São Paulo contra a guitarra elétrica? Ah, para. Sim, senhor. Passeata contra a guitarra Todos os elétrica. músicos, mas isso foi um Nossa, must aqui em São É Paulo. mesmo? Todos os músicos da MPB foram para o centro da cidade de São Paulo, fizeram uma marcha contra. Como símbolo do imperialismo, alguma coisa assim? Não, que estavam destruindo a música. Nossa. Mas, enfim. Essa coisa só melhorou quando uma das pessoas que participou disso, que foi Gilberto Gil, passou a usar a guitarra elétrica. Aí todo Aí, mundo, lógico. Mas todo mundo, isso foi Até comandado. então... Nada, comandado pela Elis, por um monte de gente. É mesmo? Enfim. Pessoal? Tá. Bom, fiquei sem os amigos, sem suporte familiar, sem Mas amigos. qual foi o... Falaram, deram um ultimato pra você, tipo, não continua com isso? Como foi o papo? Bom, o nível foi o seguinte: meu pai, nessa reunião, disse: meu filho, você tem informação acima da média. Eu não sei se eu convido você para ser jogador de futebol, porque o nível cultural é o mesmo. O quê? Naquela época, os jogadores de futebol não tinham essa desenvoltura que tem hoje. E o status que tem hoje? É, não era diferente. Minha mãe, que ao contrário do meu pai, que era de família coroada, aquelas coisas, era filha de um imigrante pobre que veio para o Brasil e que fez fortuna aqui. Ela tinha a visão completamente ao contrário. Ela dizia: meu filho, em qualquer lugar você vai encontrar gente boa, vai encontrar gente mais ou menos e gente ruim. É normal. Na verdade, eu vejo isso como uma modalidade artística, olha só. Eu só tenho que concordar. Então, vá. Faça o que você gosta e tudo, mas eu só tenho que concordar com a família em um aspecto. E disse: olha, mãe, de fato, este não é um ambiente para cavalheiros. Porra, isso é coisa do século XIX. É. Cavalheiros. Puxa vida. Então, o que aconteceu? Vim para São Paulo. Não, mas esse disco, qual foi a repercussão dele? Ele gerou alguma coisa na época? O disco mais vendido da América Latina. Que? Meu bem, E aí? meu bem, foi o maior hit da história do Brasil na época. Então, mas aí você assina com gravadora? 1 milhão de discos. 1 milhão.
Na época que... Você tinha contrato, tinha tudo ou foi... Não, aí eu assinei contrato com o João, tá. foi atrás de mim e tudo. Foi o maior hit, foi a O música que me estava lançou. acontecendo na música brasileira na época que você lançou esse... Olha, Bossa Nova. Bossa Nova. Bossa Nova. Não tinha a Jovem Guarda, como tava? Já tinha, acho que já tinha Jovem Guarda, eu nunca participei da Jovem Guarda, não fui da Jovem Guarda. Minha vida era completamente alheia, meu negócio era Gil, Caetano, Mutantes, Gal. Era diferente o meu repertório, né, de artistas na Record, que eu fui contratado logo. Assim, lançou o disco, em 2 meses ele foi para primeiro lugar. Um absurdo. Tocava na rádio direto. Tu imagina, você queria ouvir essa música, ligava o rádio. Já estava tocando. Liga o rádio. Era assim. Bom, Mas era uma época que era rádio. A tua imagem não estava associada a Estava, porque eu fazia televisão também. Começou a fazer televisão. Tanto que eu vim para São Paulo porque me viram na televisão. Entendi. Eu fui fazer o programa do Brazilian Beatles na TV Excelsior. E lá na Excelsior, não havia rede na época. Você gravava o programa, botava na lata, entregava num avião lá no Santos Dumont, recebiam aqui em São Paulo, aqui em Congonhas, levavam para a televisão e eles passavam. Já tinha uma defasagem, já tinha um gap de 1 semana. Então você gravava lá e passava aqui 1 semana depois. Reunião de pauta na casa do Aguinaldo Raiol. Tuta, o pai, Manuel Carlos, que era hoje é autor de novelas da Globo e tudo, Maneco, e Nilton Travesso, que é meu amado amigo, diretor. Todos são meus amigos, mas o Nilton é mais agarrado, eu sou mais agarrado com ele. Eles estavam vendo lá, ligaram a televisão. Estava lá na Excelsior, passando esse programa. Que é esse aí? Ninguém sabia. Nem eu sabia quem era eu. Imagina se vocês iam saber. Já era Ronivon, o nome? Já, tudo. Tá. Quem é esse cara aí? Interessante. Traz. Eu vim para São Paulo. Vim para São Paulo fazer o programa Corte Raiol Show. Coisas que eu vou refrescar a sua memória, que você é um menino. Tem idade para ser meu filho. O programa Corte Raiol Show, ele era apresentado pelo Renato Corte Raiol e pelo Aguinaldo Raiol. Audiência. 90 pontos no Ibope. 90! Ou você via, ou sim. Se tinha uma televisão ligada, estava nesse programa. E eu fiz esse programa, que o Nilton me chamou. Eu fiz o programa. Bom, eu chego, já viajo do Rio para cá, foram buscar em casa, aquela coisa toda. Eu venho para o aeroporto, aí encontro um colega meu que era primeiro oficial de um Viscount da VASP. Nunca mais esqueci disso. Eu vi num Viscount, que era um tubo hélice inglês. Encontro meu amigo, chego no aeroporto, mais gente me esperando, carro me esperando, leva para o hotel que meu pai ficava quando vinha para São Paulo. Não existe mais esse hotel, Otton. Lá no centro da cidade. Me levam para a televisão, passo o som, volto para o hotel, me buscam de novo e eu faço o programa e me pagam. Eu ganhei 100 dinheiros, eu ganhei 100 dinheiros da época. Eu digo, meu Deus. E eu, formado em economia, trabalhando com uma família, ganhando salário mínimo. Será que esse é o meu caminho? Aí vim direto para São Paulo. Só que eu não tinha dinheiro. O que eu fiz? Vendi a paixão da minha vida. Mas a venda de disco não deu muito dinheiro na época? Não, porque eu estava começando, era o começo de tudo. Eles me viram cantando uma música lá, que não era nem a que eu tinha gravado. Ah, é? Tá. Eu estava gravando You've Got to Hide Your Love Away. O cara me trouxe para cá. O disco não tinha sido lançado oficialmente ainda em São Paulo. Foi antes e eu disso. já tinha contrato com a gravadora. Tá. Bom, vim para São Paulo, não tinha dinheiro, vendi o amor da minha vida. Vendeu o carro? Meu MG. E comecei a fazer conta. Até a economia foi onde me ajudou. Ciência econômica me ajudaram aí. Foi uma coisa muito dura, porque eu fiz uma conta esperando que pudesse acontecer alguma coisa dentro de 6 meses, 1 ano. Você pensou, tem que ter esse dinheiro para segurar 6 meses. Eu fui para um hotel que eu não recomendaria para uma moça de bom tom. Rapaz, ali na Praça Júlio Mesquita, que chama de Boca do Lixo, Rua Aurora, Rua Triunfo, aquelas coisas ali. Sei. Com moças de vida difícil, aquilo não é vida fácil. Vida difícil. Rufião, polícia, confusão, tiro, facada.
E eu ali, o E um bonitinho, garoto de lá, cabelinho arrumado e tal, morando ali. E era o que eu conseguia, né? Naquela época que eu conseguia pagar e tudo. De repente, pimba, começou a tocar meu disco de São Paulo. Começou a tocar e a coisa foi tomando um vulto, foi tomando um vulto. E eu ainda no hotel. Um dia, meu velho vem fazer um serviço aqui, um trabalho aqui. Ele era presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool. E ele veio aqui para São Paulo e descobriu onde eu estava vivendo. Alguém deve ter contado para ele. E ele foi lá no hotel. E chegou para mim e disse: estou muito orgulhoso de você. Ah, é? Você perseguiu um sonho. E você conseguiu. Eu acho que quando você trabalha com o que você gosta, você não trabalha nunca. Você só se diverte. Vamos sair daqui. Poxa. Aí eu cheguei e disse: pai, se é assim, eu só quero uma coisa. Que você seja meu fiador. Invista. Não quero que você faça nada, que me dê nada, que não sei o quê. Seja só meu fiador. E ele disse: você já tem para um dia? Eu disse: tenho. Tinha um secretário do Aguinaldo Arraial que estava se mudando de um apartamento pequeno lá na Vila Nova Conceição, antes da Vila Nova Conceição, que é, para você que não é de São Paulo, é um bairro hoje elegantíssimo. Na época não era. E eu fui morar lá nesse apartamento, um apartamento pequenininho, de 2 quartos e tal, mas eu já... Aí começa, a música explode, mas uma coisa, aí a Excelsior veio atrás de mim. Mesmo nesse apartamentinho, veio o presidente, vice-presidente da Excelsior me convencer que eu tinha que ter um programa de televisão. Eu não sabia de nada. Tem um programa já? Já, de estalo. Nossa. Eu cheguei em São Paulo em março. Isso foi... Aconteceu muito rápido. Foi agosto, se não me engano, isso. Sei. Bom, lá na minha casa. Eles foram e eu estava já trabalhando, fazendo show. Aqueles shows tarde, eu fazia sempre o esquenta do Aguinaldo Arraial. Sei. Mas já estava arrebentado fazendo show meu mesmo.